E esse debate lá de 1492 nos Estados Unidos, como foi? Gerou muita repercussão, de que Colombo foi o primeiro, não foi? Como é que isso Isso se tem, repercutiu lá no ambiente acadêmico? tem havido discussões, mas infelizmente os académicos não querem ler. Eles aprenderam o que aprenderam e não querem desaprender o que sabem. E isto é um problema, porque há muitos académicos que falam contra a minha investigação sem ler. E isso acho que não é nada académico. Sim. De outra forma, os académicos que leram estão de acordo comigo. Quando o senhor fala que acadêmicos se não concordar tanto nos Estados Unidos como em Portugal, Exatamente, Portugal ainda é pior, porque porque sabemos Portugal foi o início das descobertas, foi o início desta história, foi onde Colombo viveu e como eles acham que já está resolvido, não querem mexer em nada, não é? Mas quando eu publiquei o meu primeiro livro, 2006, O Mistério Colombo Revelado, um ano mais tarde eu recebi uma carta do professor Joaquim Veríssimo Serrão, que era um historiador muito bem conhecido em Portugal. Foi reitor da Universidade de Lisboa, acho eu, e foi presidente da Academia Portuguesa de História por 25 anos. É uma daquelas cartas escrita numa máquina ainda antiga e disse: li o seu livro e reli o seu livro, estou 100% de acordo consigo. Ao mesmo tempo, tínhamos outros historiadores. tendo em vista a importância da história da França, é que nós lançamos a coleção no Caravelas Kids, que tem justamente a história do rei Clovis, do rei São Luís, Santa Joana d'Arc, a Guerra da Vandéia e Napoleão. Clique logo no link na descrição. Que abriram um blog especificamente para atacar o meu trabalho sem o ler. E isso é o que tem acontecido. E nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não tem assim não tenho muita crítica. O meu livro recebeu vários prémios, publicado em 2016. Foi nomeado melhor livro de história mundial em 2016 e tem corrido mais ou menos. Muito bom. E agora eu gostaria que o senhor contasse a história, então, do 1494. 1494, Dom João II e o segredo do Brasil. Bem, é a data porque Dom João II utilizou o segredo do Brasil para definir as coordenadas do Tratado de Tordesilhas, que foi em 1494. Só 1494 foi basicamente a conquista do Brasil, por uma assinatura, sim? Mas o Brasil já estava descoberto antes de 1492, pelo que eu mostro no Brasil, no livro. E muito do que eu aponto, não é? São coisas que já são conhecidas. Quer dizer, outros já leram, conhecem, mas nunca ligaram os pontos entre si. E isso é o que eu trago no livro, é basicamente ligar 5 ou 6 pontos que existem, que já são conhecidos, mas que não estavam ligados. E ligando os pontos, provas que o Brasil já estava descoberto. Cabral foi o último. E quem foi o primeiro? Isso é que nunca, jamais vamos saber. Nós temos sorte, eu digo isso sempre, temos sorte que os estrangeiros tiveram conhecimento de alguns dos nossos segredos, segredos da navegação portuguesa, e guardaram esses segredos nos seus países. E hoje nós temos acesso, porque em Portugal não existe nada. Por que em Portugal não existe? É por causa do incêndio Não creio, arquivos? não creio. O Porque ficou incêndio... com essa fama, né? Sim. Que o incêndio acabou com os arquivos de Portugal. Sim. Houve um terremoto, sim, em 1755. Lisboa foi destruída, houve fogo, houve mar a entrar pela terra dentro, não é? Mas isso já foi em 1755, sim. Mas não existe nenhum escritos anterior
Quer dizer, se a informação tivesse existido, estaria em crónicas, em relatos, em cartas. Certo. Quer dizer, não há crónica nenhuma. Até a viagem de Bartolomeu Dias, 1488, não existe. Só sabemos por uma nota que o Colombo fez num livro seu, fora do país. E a mesma coisa o que chamamos o memorial português, de um traidor de Dom João II que estava em Castela, que escreveu à Rainha Isabel que já tinha navegado até o Canadá, já tinha 1000 léguas por fora, que tudo, não tem nada ali, eles estão enganando Sua Alteza com esta Índia, com estas Índias falsas, isso, aquilo. 1493, que foi escrito, sim. Então, esse documento, fora do país, prova... E onde estão esses documentos fora de Portugal? Que país? Inglaterra, Holanda, onde? Itália, Itália. Espanha. Este que eu acabei de falar está na Espanha. Há documentos como o mapa de Cantino, que eu apresento no livro, que já mostra a América toda, a América do Norte toda, desde o Canadá até a Flórida. Está tudo ali. Incluindo a Flórida do Sim, lado claro, do Pacífico. exatamente. Não, no lado Atlântico. No lado Atlântico. A Flórida está no lado Atlântico, sim. Está lá tudo. A gente vê, está lá tudo. E no topo do mapa está escrito Costa do Mar Oceano. Sim. E eu tirei... Eles... Bem, havia um jogo de espionagem, vamos dizer assim, não é? Muita coisa que ia nos mapas era secreto e muitas vezes os mapas eram deformados para enganar também. O mapa de Cantino, nós podemos ver que está deformado com o Canadá puxado para o Oriente para ficar dentro da linha de Tordesilhas. Tá. Não tinha esse jogo do mapa. Aquilo foi... forçar o mapa para se encaixar conforme os interesses. Porque o Portugal já estava a navegar por ali e eles queriam tomar posse daquele território, sim? Então eles desenharam aquilo na parte de Portugal e meteram a linha a passar ali. Mas eles sabiam que não era. Essa navegação canadense foi da família Corte Real ou não? Essa foi da família Corte Real nessa altura, sim. Mas o Canadá já estava descoberto. O Canadá, como eu mostro no mapa das Antilhas, a Nova Escócia já está naquele mapa, 1424. Já desde 1424? 1424. O Canadá, a Flórida e parte dos Estados Unidos. E esse é um mapa, de novo, um mapa estrangeiro. Então, o primeiro lugar que Portugal chegou na América foi na América do Norte. Flórida, Canadá, o que se especula. Eu vou dizer que por aquele mapa, sim, os primeiros... Bem, não foram os primeiros europeus, porque os vikings já tinham lá uma colónia no Canadá por uns 400 anos e na Groenlândia. Mas o primeiro documento que temos dos portugueses chegarem à América é esse mapa de 1424 e temos claramente a Nova Escócia, como eu disse, a parte da América dos Estados Unidos, desde a Carolina do Norte até Nova York, e temos parte da Flórida, e 1424. Aquela história que Lavrador no Canadá é nome de João Lavrador, é verdade essa história? Isso sim, o José Lavrador, essa viagem está documentada, sim, mas isso já é 470, 460, já é muito posterior. Muito depois do mapa de 424. E este mapa, como eu disse, é por um italiano, não foi feito por um português, que é interessante. E temos assim, é o primeiro mapa onde aparece a palavra Antilha, que é uma palavra portuguesa, e foi feito por um estrangeiro, porque em Portugal havia mesmo, o Dom João II mesmo implantou uma pena de morte para quem divulgasse segredos da navegação. Mesmo diz que qualquer pessoa que faça isso morra por isso. E se especula quais ilhas Portugal teve acesso no Caribe? Certa vez eu vi que eles em Barbados, né? Que é a mais a oeste, a mais a leste. Sim, eu já li isso também, que meteram o nome Barbados porque
os nativos tinham barbas enquanto os outros não tinham. Não sei, não está escrito, quer dizer, não temos um relato a dizer que temos esse nome por causa disto. É uma especulação. Agora, tem um relato em que o João Vaz Corte Real foi mandado ir novamente procurar as ilhas que estão ao ocidente de Cabo Verde, em 1473. As únicas ilhas ao ocidente de Cabo Verde, as ilhas de Cabo Verde, são as Caraíbas. Não há mais nada, sim. Então, podemos especular com essa ordem que, para ir buscá-las outra vez, em 73, que já estavam descobertas antes de 1473. E a única coisa que podemos fazer é tentar explicar o documento, tentar explicá-lo de uma forma lógica, não é? Se ele está sendo mandado ir novamente àquelas ilhas, é porque já tinham ido antes. Não podemos, quer dizer, é a única forma de explicar o documento. E a navegação de Portugal para o Canadá é mais difícil, mais fácil que do Portugal para o Brasil? Como é que é? Eu não sou piloto, sim. Nunca naveguei através do Atlântico. Agora, conheço pessoas que navegaram e relatos, não é? E mesmo coisas acidentais que aconteceram. Um barco que vai parar nas Caraíbas só pelo meio das correntes e em 2 semanas vai ter lá. Agora, para navegar para o Canadá é muito mais difícil, porque o vento sopra contrário. E eu acho que para chegar ao Canadá tem que ir bem rente à costa da Islândia, ou então vir por baixo da Bermuda e depois seguir ao longo da costa para cima. Mas nós sabemos que a Islândia já estava navegada, já tinham navegado até a Islândia antes do ano 150, porque Ptolomeu, na sua geografia, descreve a Islândia como uma ilha. E a Islândia está a 900 km longe de qualquer território europeu. E para se chegar à Islândia no ano 150, há 2000 anos atrás quase, não é um feito pequeno. E para chegar lá mais do que uma vez, porque tinham que mapear que era uma ilha, é um feito já enorme para a época. Então, se eles conseguiram chegar à Islândia antes do ano 150, não devemos duvidar nem que os vikings navegaram para o Canadá, até está provado, porque eles encontraram os restos da população arqueologicamente. Não devemos duvidar que aquilo não era navegado por 2000 anos, quer dizer, era navegado, só que não era notícia, o capitão do barco não navegava e vinha a casa e dava uma notícia, quer dizer... Não faziam um react no Instagram. Iam, faziam o que tinham que fazer e continuavam a sua vida, não é? Agora, com os documentos portugueses, porque era um projeto nacional de longa data, assim, em que eles mesmo investiram muito, mesmo só para descobrir o que estava no mundo, não é? E eu acho que aquilo foi sistematicamente mapeado, mas como eles estavam à procura de comércio e alianças com outros povos, como eles fizeram no Benin, acho eu, que levaram o rei negro do Benin a Portugal, batizá-lo, coroá-lo e regressar à África. Portugal estava numa missão de criar amigos, lutar contra o Islão e montar feitorias de comércio. Mas há prova de feitorias no Canadá, na Flórida, não? Nada disso. Porque não havia. E é isso que isso é a razão que Portugal entregou aquele território aos espanhóis. Porque eu tenho essa ideia. Se nós lemos o Duarte Pacheco Pereira, ele escreve: aqui encontra-se lapas, aqui encontra-se madeira, aqui não se encontra nada. Aqui não há nada. E eu acho que num mapa tinha Canadá. Sim? Porque eles descreviam o que encontravam, não é? Aqui podemos trocar por peles, aqui tem lá o que for.
E alguém viu Canadá e ficou Canadá. Eu acho que isso é mais verídico do que a palavra Canadá que nós utilizamos nas ilhas, que é um caminho estreitinho. Por exemplo, no Pico, não havia caminhos largos, não é? Eles não queriam desperdiçar o terreno para fazer um caminho. Eles faziam uma parede e 1 metro além faziam outra parede, e aquela vereda com 1 metro de largura chamava-se uma canada. Eles levavam tudo à cabeça, a pé, e então tem essa noção que o Canadá foi chamado sobre as veredas que utiliza no Pico. Eu acho que num mapa tinha Canadá. Tá. E porque a costa toda, desde o Canadá até o Brasil, mais além, não havia nenhum centro comercial na costa. Não havia nada. Eles navegavam, tinham que levar comida de ida e volta, porque não podiam reabastecer quando chegassem à América. Não havia lugar para comprar comida, quer dizer, não podiam reabastecer. E então foram só mapeando para ter a informação, para ter a sabedoria, a informação que tem algum valor, não é? E serviu, no fim serviu, porque eles trocaram essa informação secreta com os espanhóis pela segurança do comércio da África e da Índia. Antes de chegar nesse ponto, como é que foi a descoberta de Açores e da Ilha da Madeira? Bem, nós não temos relatos das descobertas, sim. Nós temos relatos da povoação. Agora, se nós vamos buscar mapas antigos, os Açores, parte dos Açores e da Madeira já estão no mapa 365. Já estão no mapa do outro Pesigano, Francisco Pesigano. E a minha noção é que em 317, quando o rei Dom Dinis contratou o genovês Manuel Pessanha para vir tomar conta da Marinha Portuguesa. A Marinha Portuguesa é a marinha nacional mais antiga do mundo, organizada. Em 317, quando o rei faz o contrato com Manuel Pessanha para ser almirante da Marinha Portuguesa, o contrato requer que ele mantenha sempre 20 genoveses capitães do mar na frota, a seu comando. E logo, pouco mais tarde, eles estão tentando conquistar as Canárias. E nós sabemos disso porque em 344 existe uma carta no arquivo secreto do Vaticano, do rei Dom Afonso IV ao Papa, a protestar o Papa ter doado a conquista das Canárias a um espanhol. Porque ele diz que Portugal tinha tentado conquistar aquelas Canárias já várias vezes e que, por estarem mais perto de Portugal, o direito devia ser dos portugueses e não dos espanhóis. E então temos essa carta de 344 e a razão é que os italianos que estavam a trabalhar na Marinha Portuguesa não manteram o segredo. Por isso nós temos vários relatos sobre italianos que tentaram descobrir as Canárias, conquistar as Canárias. É com a família Vivaldi ou não? Não, a Vivaldi foi antes. Vivaldi foi em 1290 ou lá que. Esses foi os que tentaram dar a volta à África, creio. Isso foi. Não temos os nomes deles todos, quer dizer, não é algo que eu fui investigar a ver se existem os nomes ou se não existem os nomes. Mas que o almirante era requerido de manter 20 capitães do mar genoveses. Isso está, quer dizer, faz parte do contrato. E o contrato diz, e que mantenham os nossos segredos, que quando chegam à Itália não manteram. Por exemplo, se nós pesquisamos na internet viagens às Canárias, vamos encontrar muitos nomes italianos que estavam aos serviços portugueses. Quer dizer, não foi a sua iniciativa, foi uma iniciativa dos portugueses. E então, nessas viagens, encontraram os Açores, a Madeira. Quer dizer, isso faz tudo parte dessa, a meu ver, faz tudo parte dessa marinha, que são 21 embarcações,
que deviam andar, não estavam ancorados no Porto por 100 anos, não é? Eu digo 100 anos porque o Dom João I despachou os 20 italianos. Ele mudou o contrato dos peçanhas de ter que manter os 20 italianos. E eu acho que foi mesmo por causa desse mapa das Antilhas que apareceu em 1424, mostrando um segredo português ao mundo que o rei não queria que continuasse dessa forma. Certo. E em relação ao Brasil, quanto que é estimada a primeira vinda de português no Brasil? Ou América do Sul? Eu vou dizer que a minha noção é que quando o Bartolomeu Dias veio à descoberta do Cabo, que pode ter batido no Brasil. Porque ele esteve no mar por 16 meses. E o vento naturalmente empurra os barcos de Lisboa para o Brasil. Depende a data do ano. Que é muito mais fácil vir de Lisboa bater no Brasil sem ter que manobrar muito do que dar a volta à África. Sim. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.